Olá, investidores! Aqui é o Rui e hoje a nossa conversa é sobre um tema que tira o sono de muita gente: imposto de renda para criptomoedas. Pois é, se você já entrou nesse universo, em algum momento a pergunta aparece: e agora? Como é que eu declaro isso para o leão? Mas olha, pode ficar tranquilo, porque hoje a gente vai desvendar isso de vez. Pense nisso como um guia prático para investir com muito mais segurança. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente se empolga, investe e, de repente, bate aquela dúvida. Muita gente simplesmente trava nessa hora. Mas a boa notícia é que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Com a informação certinha, que a gente vai ver agora, o processo todo fica bem mais simples. Então, para organizar a casa, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro a gente vai entender por que afinal é preciso declarar. Depois, vamos ver quais são as regras do jogo. Na sequência, a gente bota a mão na massa para calcular o imposto e para fechar com chave de ouro, eu vou dar umas dicas valiosas e mostrar as armadilhas para ninguém cair. Vamos lá! Ok, vamos começar direto ao ponto. Declarar seus criptoativos não é uma escolha, tá? É uma obrigação legal aqui no Brasil. E entender isso de verdade é o primeiro passo para evitar qualquer tipo de dor de cabeça no futuro. Pensa na declaração não como um problema, mas como uma espécie de escudo. Sabe por quê? Porque declarar tudo certinho te livra de multas que podem ser pesadíssimas. E o mais importante, blinda o seu patrimônio. É isso que dá tranquilidade para continuar investindo e vendo o seu dinheiro crescer. E a lógica por trás disso é bem simples, né? Estar em dia com a Receita Federal te protege de qualquer questionamento e, no fim das contas, deixa a gente livre para focar no que realmente importa: fazer os nossos investimentos renderem. Certo. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos pro como. Quais são as regras desse jogo? Olha, entender esses dois conceitos que eu vou mostrar agora é o que separa o investidor amador daquele que sabe exatamente o que está fazendo. O conceito central de tudo isso é o tal do ganho de capital. Parece um nome complicado, mas é a coisa mais simples do mundo. É o lucro que você teve. Ou seja, é a diferença entre o preço que você vendeu uma cripto e o preço que você pagou por ela lá atrás. E aqui o slide deixa isso bem claro. É uma conta de padaria. De um lado, a gente tem o valor que entrou na sua conta com a venda. Do outro, o valor que você pagou na compra, sem esquecer de incluir as taxas, ok? A diferença entre esses dois valores é o seu ganho de capital. Simples assim. Agora, atenção, muita atenção para esse número, porque ele é o número mágico: R$ 35 mil. Se o valor total de tudo que foi vendido em criptoativos durante um único mês ficar abaixo desse valor, o lucro que você teve é totalmente isento de imposto. Isso é uma vantagem em tanto. Ah, Rui, mas e se as minhas vendas no mês passarem de 35 mil? Bom, aí a regra muda. O imposto vai ser calculado em cima do lucro e, para isso, a gente usa essa tabela progressiva que está na tela. A alíquota começa em 15% e vai subindo conforme o seu ganho aumenta. Beleza, as regras estão entendidas. Agora vamos para a parte prática de verdade. O que exatamente gera imposto e qual é o passo a passo para fazer a declaração sem ter nenhuma dor de cabeça. E aqui, tem uma pegadinha que derruba muito investidor desatento. O imposto não aparece só quando a gente vende cripto por reais, não. Trocou Bitcoin por Ethereum e teve lucro nessa troca? Pois é, pode ter imposto. Usou cripto para comprar um café? A Receita também vê isso como uma alienação e o ganho pode ser tributado. Fique de olho nisso. O caminho das pedras é este aqui. Primeiro, você precisa calcular o lucro lá no programa GCAP, que é da própria Receita. Depois de tudo preenchido lá, você exporta os dados para o programa principal do imposto de renda. Se tiver imposto a pagar, tem que gerar e pagar a guia, a DARF. E por último, mas não menos importante, você precisa listar o quanto tem de cada cripto na ficha de bens e direitos. E muita atenção aos detalhes, hein? Na hora de declarar os seus bens, cada tipo de ativo digital tem um código específico. Usar o código errado é um erro super comum que pode te levar direto para a malha fina. Anota aí. Bitcoin é o código 88, outras criptos como Ethereum são 89 e por aí vai. Para a gente fechar, vamos falar um pouco de estratégia. Como é que dá para usar prejuízos a seu favor? E o que acontece se alguém simplesmente decidir ignorar tudo isso? Adianto que as consequências podem ser bem sérias. A gente sabe que nem todo trade dá lucro, não é? A vida de investidor é assim. A boa notícia é que a lei permite que a gente use os prejuízos de uma forma inteligente. Se você teve perda em uma venda de cripto, pode usar essa perda para diminuir o lucro de uma venda futura e, com isso, pagar menos imposto. É uma estratégia totalmente legal e muito, muito útil.
E esse gráfico aqui mostra o tamanho do risco. Achar que dá para enganar o leão ou que a Receita não vai ver é o pior erro que o investidor pode cometer. Uma multa por fraude pode chegar a 150% sobre o valor do imposto que era devido, ou seja, o prejuízo é gigantesco. Simplesmente não vale a pena arriscar. Se eu pudesse dar um único conselho de verdade, seria este: organização. Tenha uma planilha, use um aplicativo, o que funcionar melhor para você, mas registre cada compra e cada venda. Essa disciplina ao longo do ano é o que vai te trazer paz de espírito e tranquilidade quando chegar a hora de declarar. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. O mercado cripto não para de evoluir um segundo, e as regras, claro, acompanham esse movimento. Por isso, se manter atualizado não é só importante, é absolutamente essencial para proteger seus investimentos e, claro, aproveitar as oportunidades que ainda vão surgir. Olha, o que a gente conversou aqui já é um baita de um guia, né? Mas a verdade é que o buraco é um pouco mais embaixo. Existem muitos detalhes, casos específicos que podem fazer toda a diferença na sua declaração. Então, se a ideia é dominar o assunto de vez e ter total tranquilidade, eu preparei um curso completíssimo, com planilhas prontas e tudo mais. É só clicar no link que está aqui na descrição ou nos comentários para conhecer e garantir sua segurança fiscal de uma vez por todas.